Está começando o Up Entrevista, que é o seu programa diário de entretenimento, e a gente sempre gosta de trazer aqui no programa histórias inspiradoras. E também a gente fala muito de atividade física, de saúde. Hoje a gente trouxe tudo isso numa entrevista só. A gente vai conhecer uma pessoa que através do esporte viu a oportunidade de mudar de vida e mudou. Histórias inspiradoras assim são boas, né? Faz a gente refletir, faz a gente de repente até colocar metas, e aí essas histórias ajudam a gente a ter força para alcançar essas metas. Eu quero apresentar para vocês a corredora, a atleta Flávia Caterino. Tudo bem, Flávia? Tudo jóia, e você, Nadine? Tudo bem, obrigada então, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, obrigada pela oportunidade. Imagina. E é gostoso ouvir histórias como a sua. Enquanto eu estava conhecendo um pouco da sua história, da sua trajetória, eu me senti inspirada a mudar algumas coisas. Vamos lá, que bom! E eu quero que você passe essa inspiração, essa força e essa determinação para o pessoal de casa. Tá joia. Primeiro eu quero que você conte pra gente como que começou o seu interesse pela corrida. Então, Nadine, na verdade, eu sempre fui muito incentivada pelos meus pais, né, a praticar atividade física. E a minha mãe sempre correu. Então, acho que isso acabou interferindo um pouco, porque eu sempre acompanhava corridas com ela, a gente ia junto. E sem a gente perceber, isso acaba interferindo na criação dos filhos. Sim. E como eu cresci nesse O meio, exemplo, né? E aí eu sempre achava legal, ela tinha turma de corrida, e a gente foi crescendo, se envolvendo nisso. Então, adolescente já, eu participava dessas corridas e a gente ia tudo junto. E daí, com isso, eu iniciei nesse esporte também, peguei gosto pelo esporte. Mas era só um esporte, um hobby, um passatempo, ainda não era nada pra... Ah, não. Eu comecei faz uns 10 anos que eu pratico esse esporte, mas sempre com lazer, né? No meio desse período eu tive 2 gestações, eu tive filhos, então sempre foi muito no lazer, assim, sem nenhuma cobrança, sem nenhum objetivo. Eu gostava de participar das provas e estar ali com os grupos de corrida. Certo. Né? E aí, o que mudou mesmo foi há 2 anos e meio atrás, né? O que aconteceu? Que deu essa mudadinha aí, virou a chavinha, né? Eu passei por um problema na gestação e isso desencadeou mais pra frente uma crise de pânico. E nesse período eu corria, mas como eu tive a crise, eu parei com tudo, né? Quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. Então, assim, eu tinha muito medo, eu achava que eu ia fazer exercício na rua e ia acontecer alguma coisa comigo. E eu só queria ficar em casa, não ficava sozinha, ou eu ficava nos meus pais, ou ia para casa quando meu marido chegava. Foi uma fase bem difícil. Foi uma fase difícil, ainda mais que eu tinha criança pequena para cuidar, né? E eu abdiquei de tudo, parei com tudo, porque quando eu percebi já estava bem avançada, né? E uma das coisas que eu amava, que era a corrida, eu parei de fazer, e é uma fase que você mais precisa do exercício físico, né? Então, com isso, eu vi como que eu estava, comecei a fazer um tratamento com um remédio, fui para psiquiatra. E durante um tempo, a gente vai se acostumando a viver dessa forma, né? Eu acabei caindo no comodismo. E aí, com os medicamentos, tudo, eu percebi que eu comecei a ficar um pouco acima do meu peso. Eu sempre fui muito magra. Mas tá bom, eu fui levando, Você se adaptou. Eu precisava ter um choque de realidade para eu ver assim, você não é isso, né? O que está acontecendo? Você quer isso mesmo para sua vida? Então eu fui levando até que chegou, era dezembro, o ano anterior da pandemia. A gente estava lá no final de ano, na casa da minha mãe, a gente foi tirar uma foto na piscina. E no que bateu a foto, eu fui ver como tinha ficado essa foto. E quando eu vi, eu peguei o celular, eu comecei a procurar, tipo, nossa, cadê? Né? Cadê Hoje eu tô nessa foto, cadê eu aqui? E a hora que eu vi, eu olhei e falei, nossa, sabe assim, eu me deparei porque eu tava 8 quilos acima do meu peso. Não era uma coisa que você olhava e falava assim, nossa, como ela tá fora do peso. Só quem era muito próximo mesmo, que sabia que eu sempre fui magra, que despertava essa diferença.
Mas me incomodou a mim mesmo. Você não se reconheceu naquela Não, eu olhei pessoa. aquilo e falei assim, não é possível. Não sou eu. Não. Tipo, até minha fisionomia tava diferente. Sabe assim, não era a Flávia que sempre foi. Não estava feliz, não estava alegre? Não, tá. não. E aquilo foi um start para eu parar e pensar, ou você continua assim, ou você vai ter que, tipo, dar uma reviravolta e mudar, né? Porque desse jeito eu não queria continuar. E aquilo foi o suficiente para eu falar que naquele momento eu vi aquela foto e falei, não, chega, eu não quero continuar assim, eu vou mudar. E daí em janeiro, né, passou o ano, tudo, era fim de ano, eu falei, bom, vou levar, né, em janeiro... De 2020. Tá. A pandemia foi em 2020, né, em janeiro eu marquei a nutricionista, voltei a falar com o Bruno, né, e falei, ó, queria emagrecer, não sei Bruno, o quê. preparador físico. O Bruno Frisarini, que até hoje faz 6 anos que a gente treina junto. Legal. E cheguei pra ele, falei dos meus objetivos, falei, olha, eu quero mudar, não sei o quê. Ele até assustou, porque eu sempre fui muito tranquila, muito de boa, não sei o quê. E ele falou, beleza, vamos mudar. Vamos lá. E comecei, tava super animada, ia lá treino todos os dias, né? Eu comecei a me adaptar com a nova alimentação, que no começo é difícil. Você tem que ter muita força de vontade, porque é lógico que você está totalmente fora de uma dieta, né? E naquele momento eu precisava fazer dieta, para eu chegar no que eu queria, né? Então, assim, eu tomava soluções do tipo assim, estava acostumada com o docinho depois do almoço. No começo, eu sentia muita vontade desse docinho. Então, a tática que eu arrumava era... Eu levantava da mesa e ia correndo escovar o dente, porque isso me ajudava a tirar o docinho, né? E, tipo, o café sem açúcar, né? Era uma coisa que eu também... Pra mim, era incabível tomar um café sem açúcar. No começo é muito difícil fazer essa Me dava ânsia, sabe? Assim, eu falava, meu, como que alguém consegue tomar um café sem açúcar? Não, vou ter que tomar um café sem açúcar. Então, assim, e com isso seu corpo vai acostumando, seu paladar vai acostumando. E é tudo coisa assim, que hábito você quer dar pra você mesmo, porque você se acostuma. Você só tem que passar por essa fase que é a mais difícil, né? E aí, em março, me começa uma pandemia. Pois é. E você fala, né, que a questão ali tava todo mundo lutando para sobreviver, né? E aquela coisa de mercado, e aquela loucura, e aquele pânico. Você fala, meu Deus, e meus planos? Eu não posso parar, eu tenho que continuar. Com pandemia ou sem pandemia, eu vou ter que fazer isso dar certo, né? E daí, nutricionista se atender, academia fechada. O que me sobrou foi treinar em casa. E eu falei, bom, eu vou ter que dar um jeito. Eu falei com o Bruno, né? O Bruno falou, olha, eu mando pra você os treinos online. Se você topar, eu mando pra você os treinos online, você faz na sua casa e a gente vai mantendo desse jeito, até a gente ver aonde dá. E foi assim que a gente foi sobrevivendo à pandemia. Ele fazia as gravações dos meus treinos, ele me mandava, a hora que dava uma brecha no meu dia. Porque aquela loucura, né? As crianças em casa, aquela aula online, aquela nova adaptação do mundo, tudo virado de ponta cabeça. E se eu falasse pra alguém que eu tava pensando em fazer regime e voltar pra corrida um dia, eu falava, você é louca. Não, agora não é hora pra você fazer isso, que né? Esquece. O que você tá pensando? Né? A gente vai pro intervalo Tá. rapidinho, porque agora chegou a parte que eu quero que você fale para as pessoas como focar no meio do caos, né? Da onde tirar forças. Ela vai contar o segredo dela e isso vai ajudar a gente. Então você de casa não sai daí, a gente já volta. Nós acreditamos na mudança e na inovação para crescer ainda mais e fazer a diferença. Por isso, nós criamos uma força-tarefa para que você traga mais resultados para a sua empresa. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e venha fazer sucesso com a gente. Estamos de volta com o Up Entrevista e hoje dando aquela animada, você que está com vontade de colocar algumas coisas fora do papel, colocar em prática, mas falta aquela determinação, aquele ânimo, aquele foco, o programa é para você. A gente está falando com a Flávia, ela é corredora, e num momento muito difícil da vida dela, ela resolveu mudar a chavinha e mudar de vida. Começou a pandemia e em vez de
frustrar os planos. Pelo contrário, ela colocou mais determinação e continuou seguindo, né, os planos. E hoje está colhendo aí medalhas. Exatamente, literalmente está colhendo medalhas. É verdade. Me conta, você estava contando, né, que chegou a pandemia e seus planos de correr, de mudar de vida. A gente teve que se adaptar, né? Isso foi uma das coisas que eu adaptei. Você não pensou em desistir? Não, nunca foi uma opção, assim, pra mim. Porque, sempre que eu coloco uma coisa na cabeça, assim, a gente sempre tem que dar um jeito. Porque os problemas sempre vão aparecer, né? Eu acho que cabe a nós como solucioná-los. E a minha solução era não parar, treinar em casa. E ainda mais que as pessoas que estavam do meu lado ali nesse projeto também estavam dispostas a continuar. Ótimo. Então, eu treinei em casa como deu, adaptava os pezinhos, com saco de arroz, botijão de gás, ia fazendo como dava. E, no fim, as coisas começaram a voltar ao normal, né? A gente conseguiu ir voltando aí para a academia, ir voltando para o estúdio. Até que chegou um momento que, nessas adaptações, eu consegui em 4 meses atingir um objetivo que era emagrecer os 8 quilos que eu tinha ganho com os remédios. Em 4 meses? Em 4 meses. Então... E aí eu comecei a focar muito na força, porque eu queria voltar a correr, e eu queria voltar a correr forte. Eu sempre fui tive muita facilidade para velocista, né? E não longas distâncias na corrida, eu sempre gostei muito da velocidade. E aí a gente começou a trabalhar um projeto aí de força, né? Por conta de lesões e tudo mais. Certo. E chegou um momento que meu treinador falou assim, olha, Flávia, você está muito preparada para começar uma prova de 5 quilômetros, mas até aí a gente não tinha previsões de corrida. Vamos começar a treinar e quando começar a corrida, as provas, a gente vê o que dá. E assim foi, treinos intensos, todos os dias, treinos diários. Todo dia? Todos os dias. Eu intercalo, minha forma de treinar é intercalar corrida. Eu faço 3 vezes na semana e 3 vezes na semana fortalecimento. Legal. Né? Então... E com isso, assim, foi um trabalho muito bacana, né? Sempre acompanhado pelo Bruno Frisarini, que ele conseguia intercalar esses treinos de corrida com força para não causar lesões. Eram treinos muito fortes, então tinha que tomar todo esse cuidado de fazer exercício num dia e no outro dia você ainda está disposta para fazer o outro. Então tem todo esse equilíbrio, né? Esse quebra-cabeça. E as provas de corrida voltaram, aí agora em outubro do ano passado foi a primeira que eu realizei, né? A primeira prova de 5 quilômetros. E foi um desafio pra gente, assim, a primeira a gente tinha uma noção, mas... Quando ele falou pra você que você já estava pronta, que era a hora de começar a competir, o que você pensou? Assim, eu estava preparada, eu me sentia preparada, eu me sentia forte, só que a corrida envolve muitas coisas, né? Envolve muito psicológico, envolve o dia, como você vai acordar, como você está naquele dia, muita coisa extra. Nesse momento da sua vida, né? Você falou que envolve muito psicológico, como é que estava a síndrome do pânico? Estava 100%. Já eu estava ótima. Maravilha. E aí a corrida, assim, até hoje eu tenho alguns resquícios que eu percebo que pode desencadear alguma ansiedade e é na corrida que é a minha válvula de escape. Que maravilha. Então, assim, eu já descobri uma forma de solucionar esse problema através do esporte. Que legal. Né? E aí eu fui para a primeira prova, pra gente foi uma surpresa, porque a gente imaginava um tempo e foi bem abaixo do tempo que a gente estimava. Sério? Foi um percurso difícil, as pessoas que estavam ali comigo eram pessoas fortes, competindo, então falam que a primeira a gente nunca esquece, assim, porque chovia, então assim, foi aquilo assim, que naquele momento que a gente pensa que tudo valeu a pena, sabe? E foi a primeira prova, eu peguei 5º lugar geral, né, na corrida, que foi a primeira aqui americana, do Santander. E é isso, e assim, até hoje a gente colhe esses frutos. Então, quando eu voltei pra corrida, e daí foi uma corrida, foi a outra, e foi indo, e eu fui pegando medalha. Isso começou agora em janeiro? Isso foi outubro, a primeira. A primeira foi em outubro. Aí depois eu fui pra São Paulo, eu peguei campeã nos 7 quilômetros. Olha! Depois mais 2 campeãs aqui americana. Terceira em Campinas, terceira geral em Campinas na corrida do Seu Rosa. Então, assim, a gente está colhendo muitos frutos de todo o esforço da minha parte e da dele. Né? Porque assim como eu não parei de treinar, o meu treinador não parou de estudar e todo o conhecimento que ele trazia de fora, ele ia aplicando e a gente ia vendo dando certo. Então, foi tendo uma troca
É que nem eu falo assim, não adianta a gente chegar e depositar só no outro a mudança que a gente quer pra gente. Sim. Né? Tinha os 50% e os 50%. Então isso, essa união fez gerar esse resultado. Né? Eu abdiquei de muita coisa, muitas escolhas e até hoje, assim, eu tô muito feliz com tudo isso, todo esse resultado que a gente está tendo. E como manter o foco e a disciplina no meio da loucura da vida, das adversidades? A gente precisa ter muita determinação, né? Eu sou uma pessoa muito determinada, muito focada, eu fico com as crianças o dia inteiro, então assim, eu sou muito organizada, assim, muito metódica. Na rotina. Na minha rotina, eu vou sair, eu já vou comer o lanchinho pronto, eu já me programo a tarde inteira como vai ser, porque eu só volto à noite. Então assim, não é na hora da fome que eu vou atrás para comer alguma coisa. Eu já saio toda preparada porque eu já sei como vai ser o meu dia. Certo. E a gente, então, acho que a organização ajuda muito, né, nesse sentido, tanto de treino, horários, porque todo mundo tem essa vida louca, essa correria. Sim. Então tem que partir da gente, aí se organizar para a gente conseguir ter o resultado que a gente quer. Para quem está assistindo e está passando por alguma situação, ou de síndrome do pânico, ou depressão, ou tá, enfim, que quer essa mudança? Sim. Qual o conselho, qual a dica que você compartilha? Olha, eu acho que primeiro que eu tive que contar muito com o apoio da minha família, né, no momento, e depois com essas pessoas que, mesmo diante de qualquer problema, sempre estiveram lá e falaram, não, vamos, a gente está junto. Então, acho que isso te motiva muito, né, a sua força de vontade, e a partir do momento que você começa a ter os primeiros resultados ali, isso é muito motivante. Verdade. Né? Então, eu acho que assim, sempre tentar ir para o esporte, porque eu acho que ali você melhora em todos os sentidos, desde a sua determinação, o seu autocontrole, o seu psicológico, a sua ansiedade. Então, eu acho que o esporte é sempre um caminho que as pessoas devem seguir. Muito bem, parabéns. Obrigada. Pela sua trajetória. Obrigada. Muito sucesso para Obrigada. você, para a equipe que te acompanha. Obrigada. A gente vai estar aqui nos bastidores acompanhando Obrigada. as suas próximas medalhas. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vão ter muitas. Obrigada, viu? Obrigada, foi um prazer. Você viu só, gente? É só a gente ter foco, determinação e força, que as coisas vão dar certo. Tudo vai melhorar. Tudo é passageiro. Então, se você está vivendo um momento de dificuldade, vai melhorar. Tenha certeza disso. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa com um novo tema, um tema inspirador, um tema que vai trazer alegria e informação para você e para sua família. A gente volta no próximo Up Entrevista. Até lá!